Você quer jogar em qual time? Eu sou Reginaldo Campos, do Aprendendo Futebol, do site Aprendendo Futebol, da Bahia Soccer. Sou agente de jogadores licenciado pela FIFA e nesse momento estou aqui em Caruaru, uma cidade do Pernambuco, aqui no Brasil, e estou visitando o Porto de Caruaru. Eu queria falar para vocês sobre uma situação que aconteceu há cerca de 5 anos atrás aproximadamente. Eu, por uma questão de ética, não vou citar nomes, mas eu tive na casa de um garoto e chamei esse garoto, fiz um convite para que ele pudesse fazer uma observação, uma peneira, né, participar de um processo de seleção num clube. Esse clube, na verdade, naquele momento, era um clube que ele não tinha um nome, não está no meio dos maiores clubes do Brasil, mas era um clube interessante, era um clube formador. Na verdade, era um clube que se ousava a colocar os garotos para jogar cedo. E a decisão foi que, na realidade, esse garoto que eu vi, inclusive, na Copa 2 de Julho, uma Copa que é realizada na Bahia, esse garoto não foi para aquele clube que eu chamei e acabou indo para um clube de grande expressão. Eu, naquele momento, expliquei para o pai, e era meu papel fazer isso, e fazia isso assim com muita sinceridade. Eu procuro ser verdadeiro, eu posso errar, mas eu procuro falar o que eu penso dentro de uma linha de raciocínio. E eu falei para ele que talvez, mesmo sendo esse clube um clube de camisa, talvez não fosse o mais recomendado para o filho dele naquele momento. Mas foi. Infelizmente o garoto não conseguiu virar, ficou lá uns 2, 3, 4 anos, e eu acho que 3 anos, mas não conseguiu virar. Mas na frente, inclusive, eu fui procurado também até por esse pai, para que eu conseguisse tentar recolocá-lo em algum outro clube. Lamentavelmente naquele instante eu não pude, porque futebol tem muito essa questão de momento, de time, e você não pode perder o tempo, né? E eu estou aproveitando que eu estou aqui nesse clube maravilhoso que é o Porto de Caruaru, que é um exemplo para vários clubes no que se refere à formação no Brasil. Existem vários clubes que não têm a infraestrutura e a visão, principalmente a visão que o presidente desse clube tem, que é o Porfírio, uma pessoa que agradeço bastante porque me recebeu muito bem. No passado eu já tinha vindo aqui há cerca de talvez 6, 7, 8 anos, vim olhar um jogador aqui, o Rômulo, que depois esse jogador jogou no Vasco, hoje já está fora do país. Naquela oportunidade eu tive aqui com Everton. Everton era observador do Arsenal. Já tinha informação do Rômulo, chamei para dar uma olhada aqui. Naquele instante a coisa não virou. Graças a Deus o Porfírio fez um negócio bom depois com o Vasco e graças a Deus depois foi para fora. Graças a Deus ele se realizou. O Porfírio e o Porto de Caruaru é um exemplo no Brasil. E esse exemplo serve para os demais clubes. E para você, pai, você garotinho que está começando a tua carreira, você que é professor de escolinha, fique atento que eu vou te falar o seguinte. Nem sempre é interessante você colocar um jogador num clube com a camisa forte. Eu, como empresário, tenho total tranquilidade para falar isso. Não estou desprezando os clubes. Eu tenho jogadores, inclusive em clubes de camisa. Mas em algumas situações é importante você colocar os jogadores em clubes que tenham um menor porte, um menor nome, mas tenha uma estrutura de trabalho muito boa. O Porto é um exemplo por isso, pela estrutura e também pela visão. O que acontece aqui? O Porfírio, ele tem como filosofia dele colocar os jogadores novos para jogar já no time de cima. Ele disputa os campeonatos sub-17, algumas vezes com sub-15, sub-13, sub-15 com sub-13 e sub-20 com vários jogadores novos de 18, 17 anos. E já no profissional já tem vários jogadores de 17, 18 anos que estão jogando. Então, isso é extremamente importante para aquele jogador que quer conseguir fazer essa passagem de juniores para profissional. Porque todo objetivo de jogador que está na base, que ele chega na base, na realidade, ele conseguir fazer essa passagem de juniores para profissional. Aí a carreira dele se consolida. Mas o que acontece?
Em muitos clubes de camisa grande, pelo próprio investimento que os clubes têm condição de fazer, essa passagem é dificultada. Por quê? Porque o clube tem condição de contratar, a torcida pressiona muito mais para contratar. Então, jogando num clube que tem, de repente, uma menor torcida, ele vai ter uma facilidade maior de se profissionalizar, de jogar no time de cima. E aí sim ele vai estar na janela para depois ir para um clube grande. Vai acontecer naturalmente se ele tiver farinha no saco, né? Ou seja, se ele for bom jogador de fato. Ele vai conseguir jogar num clube grande no momento certo. Só que essa passagem que é complicada, nós que trabalhamos na base sabemos disso, que a passagem de juniores para profissional é muito complicada. Quando você joga num time que tem uma expressão de nome menor, é muito mais facilitada. E para acontecer isso tem que ser filosofia do clube. Existem clubes no Brasil que têm essa filosofia. Vitória, Bahia, que tem inclusive expressão de nome boas, fazem isso. O Santos é um clube grande que faz isso muito bem. E eu tenho que render as homenagens aqui para o Porto de Caruaru, porque faz isso muito bem. Nós já saímos daqui, Josué, que jogou no São Paulo, Araújo, Rômulo, que estava no Vasco. Infinidade de jogadores. Agora temos o Rogério aí, que foi contratado agora recentemente pelo São Paulo, estava no Vitória, foi jogador do Náutico, mas saiu daqui. Sem se falar em vários clubes do Nordeste e outros clubes que tem vários jogadores que saíram do Porto. Então, é importante, você que é pai, você que é garoto, não se deixar seduzir pelo escudo da camisa. Não, naquele momento não é o torcedor que está indo para o clube, é o garoto que um dia quer ser profissional, é o garoto que um dia quer ter a oportunidade de jogar no time profissional, no time de cima, não simplesmente ficar na base. Então reflita sobre isso. Claro, se você tem a oportunidade de estar num clube grande, vá adiante, lute, busque o teu espaço, mas sempre observe, esse clube ele tem como filosofia utilizar os jogadores da base, não importa a camisa dele. Se ele não tiver, você vai ter trabalho. Então observa isso, valorize, isso é muito importante para você conseguir chegar lá. Você que é jogador de escolinha, que está começando a despontar agora, observa isso. Não subestime clubes menores de forma nenhuma. Jogador de futebol tem que estar jogando, para você ser visto, você tem que estar jogando. Não importa se é no clube A, B ou C. Claro que você tem que estar num clube que tem uma infraestrutura, tem que estar num clube que não deixe faltar alimentação, que você tenha as suas necessidades básicas enquanto cidadão satisfeita, mas também num clube que possa projetar você para frente. E os clubes como Porto de Caruaru, que tem essa estrutura, não estou fazendo propaganda do Porto, pelo amor de Deus, não é essa questão, de forma nenhuma. Eu só quero registrar a importância e a coragem que os presidentes têm que ter de botar os meninos da base para jogar. Isso é extremamente importante. Claro que nós temos no Brasil excelentes jogadores, sem dúvida nenhuma, mas na base, jogadores juniores, tem uma batelada de jogadores juniores que tranquilamente já poderiam estar jogando nos seus clubes, e os clubes gastam muito dinheiro para contratar. Isso não está certo, eu acho que não está certo, é a minha opinião. Como empresário aqui eu estou dando basicamente a minha opinião, mas respeito a política de cada clube. Sei exatamente da pressão que acontece por trás de um clube, a torcida, a imprensa e tudo mais. Mas se você quer, você que é jogador, você que é pai, se você quer ter um projeto de carreira para teu filho e viabilizar a passagem dele para ser um jogador profissional, bota isso na tua cabeça. Nem sempre a camisa é o principal, tá bom? Eu sou o Reginaldo Campos, estou aqui em Caruaru, no Porto de Caruaru. Quero agradecer mais uma vez pela atenção que vocês têm me dado. Quero pedir a vocês, inclusive, que compartilhem esse vídeo no Face, se vocês gostarem. Comentem, por favor, no YouTube, inclusive, é uma forma da gente interagir. E peço, inclusive, para que vocês se inscrevam no nosso canal. Isso, sem dúvida nenhuma, o YouTube entende como sendo esse canal um canal importante. Isso vai dar mais visibilidade para as outras pessoas. Também se cadastra no aprendendofutebol.com.br, porque você vai receber com exclusividade vários desses vídeos aí, te dando algumas dicas que podem te ajudar a ser um jogador de futebol. Tá bem? Grande abraço!